Olá, boa tarde. Que bom saber que você está com a gente no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E o tema em destaque hoje é segurança pública. Eu converso com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Maranhão, Leonardo Diniz. Antes de mais nada, dizer que satisfação, alegria é recebê-lo aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa para a gente bater um papo na TV Assembleia. Boa tarde, a satisfação é nossa. Delegado, o Atlas da Violência e o Ministério da Justiça, que medem a questão da violência e da criminalidade no Brasil, apontaram, dentro de uma estatística científica feita, que houve uma grande diminuição de homicídios aqui no estado do Maranhão. E principalmente nos últimos 14 anos, esta é a maior. Como é que a Polícia Civil viu esses dados e de que maneira eles servirão para que esse trabalho, que deve, ao meu ver, ser perene, possa continuar e ganhar uma escala maior ainda? Juraci, a Polícia Civil viu com muita satisfação e alegria, né? É um trabalho realizado por vários policiais em todo o estado do Maranhão, efetivando a investigação criminal através de inquéritos policiais que levaram, juntamente com o trabalho feito pela Polícia Militar do Estado, a esse resultado. Mas assim, isso se baseia, eu posso chamar, em 3 pontos básicos. Primeiro ponto, investimento. O segundo ponto, a integração entre as forças policiais do sistema de segurança e a especialização na investigação. O investimento, quando o governo do Estado percebe a necessidade de contratação de policiais, percebe a necessidade de investimento na investigação, né, investimento em viaturas, investimento em inteligência, e assim fez esse investimento. O segundo ponto, que é a integração entre as forças de policiais, Polícia Militar e Polícia Civil, onde aqui no estado do Maranhão essa integração ela é completa, vamos dizer assim, no sentido de que as comunicações, o trato com os casos que acontecem, ele é direto e imediato. Isso facilita muito o resultado final, que é a descoberta dos autores dos crimes. E por último, a especialização, e aí vem a nossa experiência de homicídios e proteção à pessoa, que ela foi criada em 2015 e que trouxe essa essencialidade no trabalho. Ou seja, antes o que era feito por investigações em distritos policiais, passou a ser feito numa superintendência, criada para isso, para trabalhar somente com a investigação. E como chegar a isso? Através, por exemplo, de um plantão de homicídios, criado a partir de 2015. Esse plantão ele é o primeiro a chegar no local do crime, local já preservado pela Polícia Militar do Estado do Maranhão, ele vai, claro, chega primeiro ao local, preserva, nós já temos uma perícia capacitada para fazer esse trabalho, e o plantão de homicídios, ou seja, de uma evolução da estatística, de 8% nós tínhamos de resolutividade em 2015, hoje de indicativo de autoria chegamos a 53%. Então, todo esse trabalho é que leva a esses números. Delegado, eu já tive a oportunidade de conversar diversas vezes com especialistas em segurança pública, inclusive de outros estados. E quando a gente fala em segurança pública, logo a gente não pode associar o percentual de 100%. Sim. Todos os especialistas falam, não existe 100% em segurança pública. O que existe são níveis de segurança a serem alcançados. Embora os números mostrem essa melhora acentuada em relação à segurança pública no estado do Maranhão, existem alguns gargalos que precisam ser resolvidos. Como é que o senhor e toda a equipe da Polícia Civil tem trabalhado para resolver a questão dos assaltos, né, a bancos, a questão dos assaltos que acontecem em coletivos e assaltos que acontecem, né, à luz do dia, por exemplo, no crepúsculo da tarde ou no amanhecer, nas paradas de ônibus, por exemplo, da grande ilha de São Luís? Esse primeiro ponto é trabalhar com essas estatísticas, com esses dados, transformar isso em informação de inteligência para o trabalho de rua. A Polícia Militar, ela trabalha nesse sentido e vai, eu falo até em nome aqui do sistema, busca efetivar essas situações como o assalto da rua, do transeunte, dentro do ônibus, as operações constantes que são realizadas. A Polícia Civil pega esse material, estuda essas situações, vê os casos que acontecem e a partir daí que eles passam a fazer o quê? Passa dentro dos inquéritos a pedir as prisões. E um dado que eu posso passar para vocês aqui relacionado a isso é a redução dos roubos à residência, por exemplo, né, que é algo que havia uma constante crescente, que a partir desse trabalho efetivo, baseado em análise criminal, levou à diminuição. Por quê? Porque vários dessas quadrilhas, vários desses autores, eles foram presos
E reiterados mandados de prisão foram pedidos. Por quê? Porque é autor de um crime aqui, outro aqui em outro bairro, do Araçagi ou qualquer outro bairro, e assim se descobria, se efetivava no inquérito policial, se pede a prisão e aquele criminoso, ele tem 1, 2, 3, vários mandados de prisão. Então assim que se passa a trabalhar no sentido de diminuir esses crimes, com o trabalho do mandado criminal, de uma inteligência bem formada, para ir no ponto direto para ver essa redução. Como é que estão as delegacias, principalmente pelo interior do estado do Maranhão, e no que se refere a viaturas e outros equipamentos, como está dotada a Polícia Civil? Em relação às delegacias, nós estamos trabalhando no sentido de reformá-las. Em primeiro lugar, o cidadão tem que ser bem recebido e bem atendido no local adequado, e o nosso servidor, o policial civil, também tem que estar no local adequado, e por isso, eu já adianto que o governo do estado, já vinha reformando, mas a partir do próximo mês, vai trabalhar na reforma de 20 delegacias no interior do estado, né? Então isso vai ser uma constante na gestão. E em relação a viaturas, nós recebemos no último mês 45 viaturas prontas para a atividade policial, viaturas boas que servem ao nosso trabalho. Então, assim, armamento, compramos armamento no ano passado, então, assim, tudo, coletes, a coisa tem funcionado, há um investimento em relação a isso. Então, a Polícia Civil do Estado do Maranhão, ela está se capacitando cada vez mais na investigação em razão disso, desse trabalho. Delegado, mais de 80% dos crimes que decorrem na região metropolitana e no estado do Maranhão tem envolvimento direto com as drogas, com o tráfico de drogas. Como é que essas drogas estão entrando no Maranhão? O que a polícia tem feito para coibir essa ação? E eu tenho visto a apreensão não só de muita droga, mas inclusive prisão de traficantes aqui no nosso estado. Isso, com o advento dessas experiências de narcóticos, que antes era um departamento da SEIC, que era o DENARC, se tornou superintendência, nós nos tornamos até campeões no Norte-Nordeste de apreensão de drogas, né? Um trabalho muito bem realizado pelos policiais do SENARC, né, de uma forma muito árdua em trabalhar nesse sentido. E você sabe que o tráfico de drogas está ligado ao crime organizado. E o crime organizado está ligado a facções. E, infelizmente, nós temos no país uma ascensão das facções, vamos dizer assim, uma guerra constante. Facções que antes estavam localizadas no sudeste do país, migraram para o norte-nordeste. Isso certamente trará também a atividade criminosa deles, como trouxe para o nosso estado. Mas aqui o combate, tanto feito pelo SENARC, como pelo Departamento de Crime Organizado da SEIC, tem sido efetivo em relação a essas facções. E os resultados, como você mesmo falou, têm sido apresentados, a apreensão de drogas e de traficantes. Mas o senhor falou em migração, quando a polícia concentrou, não só a civil, mas a militar, suas ações na região metropolitana, houve a migração dessa bandidagem para o interior. Esses números até cresceram. O Rosário, por exemplo, é uma preocupação, o Atlas da Violência mostra que lá, ao que parece, o foco é. O Atlas da Violência, Juraci, ele trouxe um dado de 2016 relacionado a 2017, não é isso? Então, assim, desculpa, 2017. Hoje, na Regional de Rosário, por exemplo, de janeiro a junho de 2019, desculpa, já houve uma redução, 19,3%, mas continua sendo uma preocupação, assim como todas as regionais do estado do Maranhão. Imperatriz é uma preocupação, Açailândia é uma preocupação, Bacabal, nossa regional de Nunes Freire, Santo Inês, ou seja, a gestão da segurança pública do nosso estado está preocupada com todas as regionais. Vai ligar o alerta em relação a uma regional? Sim, ligou o alerta, vamos trabalhar, ver o que está acontecendo, fazer análise e trabalhar naquele local. Isso está sendo feito. Como é que está o estado de saúde do delegado e do agente de polícia também? Em Caxias, estava colhendo um depoimento, a arma estava em cima da mesa e o criminoso se apossou dela e atirou no delegado e também no agente da polícia. Como é que está a situação de saúde dos dois? Felizmente, o nosso investigador ele já está bem desde o domingo que foi acontecido. É o Marinho, né? Marinho, isso, um triste acontecimento. Ele já está bem, né, foi para a sua residência. Né, claro, a situação, o choque normal por quem passa por isso, né, mas quem está na atividade policial sabe que isso é uma constância e tem um preparo para isso, mas mesmo assim sente aquele baque, né, em relação ao que aconteceu. E o delegado, as últimas informações que eu tenho é que está reagindo bem ao tratamento, o delegado Valdemar. A gente sempre pede a todos os colegas e a toda a população que ore pela saúde desses nossos colegas profissionais de segurança pública, até porque são pessoas que dedicam a vida ao trabalho, a servir ao cidadão. E nada mais justo. E quando um agente de segurança
ele tomba ou tem um problema, a própria sociedade se sente ferida, né? Isso, é uma situação que a sociedade se vê, é como se fosse uma pessoa responsável pela proteção, pelo trabalho que é realizado no dia a dia, que tem um sofrimento. E isso traz transtorno para todos, o sentimento geral de tristeza, né? Eu conversei aqui no sala de entrevista da TV Assembleia, do portal, com o delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, o doutor Leonardo Diniz. Delegado, muito obrigado por ter vindo aqui, sucesso e bom trabalho com a Polícia Civil no estado do Maranhão. Eu que agradeço em nome de todos os policiais civis do nosso estado, policiais dedicados, honrados, que desenvolvem um trabalho de forma exemplar em todo o estado do Maranhão, e estamos aqui à sua disposição. Toda vez que houver necessidade ou qualquer explicação, muito obrigado pela vinda. viremos aqui para conversar. Um abraço. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Até uma outra oportunidade. A seguir, as principais notícias do nosso estado estarão de volta no portal da TV Assembleia com Joelson Braga. É bom ficar ligado.